Olá turma, muito boa noite, sou o professor Rafael Françoso, estou gravando essa videoaula para aqueles que não conseguem acompanhar as nossas lives, ok? A disciplina de Introdução à Tecnologia da Computação. Então, sobre mim tem um vídeo aí explicando quem sou eu, minhas últimas publicações, algumas regras. Vamos direto aqui para o que interessa, que é a nossa disciplina. Então, a bibliografia do nosso curso, coisa mais importante aqui. Nossas aulas são baseadas aqui no material, principalmente do professor Tannenbaum, Austin Tannenbaum, tá? Organização Estruturada de Computadores, temos esse livro na nossa biblioteca. Outro livro que a gente utiliza bastante é do Mário Monteiro, Introdução à Organização de Computadores. O Mário Monteiro possui alguns exemplos um pouco mais claros, um pouco mais didáticos, digamos assim, né? Mas o livro base da disciplina é o livro aqui do Tannenbaum. Okay? Também utilizamos aqui como material de apoio esse Arquitetura de Computadores do David Peterson. A nossa disciplina é dividida em duas partes. A primeira parte começa hoje aqui no nosso módulo 4. A gente vai ter uma visão geral aqui de computação, periféricos, um pouco de hardware. E a segunda parte a gente vai entrar em algumas métricas, unidades de medida, conversão de base e circuitos lógicos combinacionais. Ok? Então, minhas videoaulas têm duração aproximada aí de 20 minutos. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí ou no grupo, ou no WhatsApp, ou no Moodle mesmo, ou aqui nos comentários, estou sempre atento, tá bom? Então, a primeira parte aqui da nossa disciplina é o capítulo 1 do livro do Tannenbaum, que é a História do Computador e Sistemas, ok? Então, a computação, ela evolui, ela não nasce, não tem um marco, foi dia tal, o cara inventou o computador, é uma evolução contínua, ainda hoje, tá? Tem aí desde a Idade Média até hoje, temos aí alguns computadores, né? Alguma história da evolução dos computadores, tá? Disse até que o primeiro computador do homem foram seus próprios dedos, que ele podia começar a fazer algumas contagens aí, né? Aqui alguns exemplos da evolução, tá? A máquina analítica de Charles Babbage, em 1934, permitia já realizar alguns cálculos. Aqui o ENIAC de Erkt e Mauchly, em 1946. O ENIAC, se derem uma pesquisadinha aí, vocês vão perceber, ele tem a fama de ter sido o primeiro computador eletrônico, né? A máquina analítica aqui de Babbage era uma máquina mecânica, aqui era um computador eletrônico, tá? O ENIAC ficou com a fama, surgiu lá em 46. Antes dele, durante ainda o período da Segunda Guerra Mundial, surgiu um computador chamado Z1, que foi desenvolvido pela Alemanha nazista para decodificar mensagens, desencriptar mensagens interceptadas de inimigos, tá bom? O ENIAC, vocês podem perceber, é uma sala, né, de computador, é uma sala ali com todo um equipamento, um aparato, não é um computador tal como a gente conhece. Aqui um computador como a gente conhece surge lá na década de 80, já com a família dos computadores IBM, que não existia monitor, tá? Não tinha monitor, não tinha teclado, você tinha um monte de cabo conectando de um lado para o outro, tá? Esse aqui é o IBM PC de 1981, da IBM. Ele tinha esse formatinho aqui, um teclado, né? Não existia mouse aqui, porque não tinha uma interface gráfica, era só teclado, basicamente uma máquina de escrever. Tá? Aqui duas entradas para disquete. Disquete é o flop drive de 5 1/4, né? É um disquete bem grande, bolachão. E um monitor aqui monocromático. Esses monitores monocromáticos geralmente é um fundo preto com uma letra ou branca, ou verde, ou laranja. Tá? Esse aqui é o computador que era da IBM de 1981, mais parecido com o que a gente entende hoje. Em 83, o Lisa Apple ficou bem famoso por conta dos filmes recentes aí da Apple, do Steve Jobs, né? Ele já tinha uma interface gráfica mínima, e aí tem o advento do mouse. Aqui também uma pequena entrada para disquete. Tá? Aqui o Osborne One foi lançado em 82, o primeiro notebook. Isso aqui é uma máquina que pesava praticamente 10 quilos. Tinha aqui também um pequeno monitor CRT. Aqui duas entradas de disquete. Tá? Fez muito sucesso, fez tanto sucesso que a empresa até faliu.
Isso mesmo, ela faliu porque ela não dava conta de atender toda a demanda. Assim que outras empresas investiram na tecnologia, ela acabou perdendo o mercado. Também temos aqui o primeiro, podemos dizer aqui, o primeiro smartphone, o Simon de 92, o primeiro tablet, digamos assim, né, o Apple Newton de 93. Né. Antes disso ainda tinha algumas máquinas eletrônicas aí, a geração 0, temos 5 gerações de computadores, tá? Que é como é classificado pelo próprio livro do Tannenbaum. Então tem a geração 0, que são computadores mecânicos aí, pelo Blaise Pascal e de Gottfried von Leibniz. Leibniz, um matemático muito famoso, ambos aí por volta de 1642, 1672, cada um desenvolveu aí um equipamento, um computador, uma máquina para realizar cálculos matemáticos, equipamento totalmente mecânico, tá? Aqui é só, não é nenhum dos dois ali, mas só para vocês terem uma ideia, até começo, até lá o ENIAC, algumas máquinas um pouco tempo mais antigas, né? Utilizava-se um cartão perfurado. Então, tipo aquele questionário, cartão-resposta de vestibular, de Enem, de concurso, algo nesse sentido, para aquelas fitas que você fazia dessa forma aqui, você conseguia processar uma determinada informação. Tá? E aqui, em comparação com uma unidade que é bastante utilizada hoje, que é um USB Flash Disk, né, ou popular pendrive. A geração 1, na primeira geração, lá com o advento das válvulas, né, e aí temos aí o representante dessa geração, o ENIAC, e aí alguns outros grandes computadores, tá, que tinham capacidade de processamento pequena e que ocupavam espaços enormes. Vocês vão perceber isso, o computador diminui muito o tamanho ao longo da sua evolução e aumenta muito a sua capacidade de processamento, tá? Então, assim, com o advento das válvulas, que permitia ter um tipo diferente de controle da corrente elétrica, então é possível aí ter aqui uma estrutura, aqui, ó, esquema da máquina de von Neumann, né? Você tem memória, unidade de controle, uma unidade de lógica aritmética e seus periféricos de entrada e saída. Na segunda geração, a válvula é substituída por um componente eletrônico bem menor, tá? Que é o transistor PNP ou NPN, tá? E é incluído também o conceito aqui de barramento, que é utilizado até hoje. Então, ou seja, todos os componentes ali do computador estão conectados entre si por meio de um barramento. Aqui é um exemplo do barramento de uma família de computadores, aqui de uma linha de computadores chamada PDP-8, tá bom? Então o transistor ele permitiu reduzir muito o tamanho, porque comparado com uma válvula, o transistor é bem menor. Só que aí temos a terceira geração, que aí você tem aí o circuito integrado. O circuito integrado você permite... Então um transistor é análogo a uma válvula. Um circuito integrado já possui aqui vários... equivalente aqui a ter vários transistores aqui dentro, tá? E aí tem também surge aqui a primeira geração, a primeira família de computadores, tá? A família do IBM 360, tinha o modelo 30, 40, 50, 65. Então surgiu aí uma família, uma série de computadores, tal como a gente tem hoje aí em vários modelos, né? Em várias famílias aí de computadores, tanto da Apple, da Intel e por aí vai. Tem família de tudo, tem família de processador, tem família de memórias, de placa-mãe, tá? Esse conceito surgiu aqui ainda nesse período aqui com o IBM, tá bom? E aqui ela tinha um desempenho bem... A diferença de preço aqui era absurda, né? Computadores aqui na faixa dos milhões, né? Memória máxima em bytes aqui, 65.536, isso aí é mais ou menos equivalente aí a 64 kilobytes de memória, então bem pouquinho, tá? Pensa aí, as máquinas atuais possuem aí 4, 8 GB, 16 GB de memória, tá? Então essa aqui é a terceira geração, que vai da 65 até 80. As gerações também são curtinhas, né? Tem um intervalo de tempo pequeno, a computação evolui muito rápido. A quarta geração, que é o que a gente vive hoje, né? E ainda assim evolui muito rápido, mesmo assim. Não tem aqui, pelo menos não no livro do Tannenbaum e nenhum outro autor, um ponto que essa geração terminou. É a integração em escala muito grande, então você tem computadores, aí sistemas que começam a
conversar entre si. Tem aí os vários sistemas operacionais. Esse aqui é uma tela do IBM OS 2, aqui é uma tela do MS-DOS, aqui é uma telinha do Windows 1.0. O Windows surgiu como um aplicativo para ser utilizado com o MS-DOS. E aqui um pouquinho da evolução dele, né? O Windows, acho que se não me engano aqui é o 2.0, aqui o Windows 95, XP e o Windows 10. Aqui é a família dos sistemas operacionais que a gente chama hoje de Linux, tá? Então tem várias distribuições: Slackware, Gentoo, Arch Linux, Ubuntu, Ubuntu, SUSE, Mandriva, CentOS, Debian, Fedora, Xubuntu, KTOS e Ubuntu. É interessante a gente notar, temos alguns sistemas aqui, por exemplo, Gentoo, Slackware, Debian, são sistemas operacionais que eles não são baseados em outros. Eu falo assim, o Ubuntu, EduUbuntu, Xubuntu, Kubuntu, são sistemas operacionais aqui que são baseados em Debian. Tá bom? O Fedora é baseado em Red Hat, então uma customização aí, claro, ganha vida própria, tem seu próprio sistema aí, tá bom? Mas todos eles compartilham, são de uma família, digamos assim, tá? Então o Fedora pode-se dizer que é da família do Red Hat, o Ubuntu, os Ubuntu likes, como Linux Mint, entre outros aí, né, são da família do Debian. SUSE, da família do Slackware. Slackware não é uma família muito grande assim, né? O Mandriva é da família também do Red Hat, que compartilha aqui com o Fedora, tá? Ou seja, algo que funciona para o Ubuntu certamente vai funcionar para o Debian, algo que funciona para o Red Hat certamente vai funcionar também para o Fedora Linux, e em última instância deve funcionar para qualquer Linux, tá? Todos eles têm algo em comum, que é o kernel. A última versão do kernel, se não me engano, é 1.14, algo assim, tá? É o kernel que é comum para todos, e aí a gestão de pacote é de cada um dos sistemas. Não existe apenas Windows e Linux, como vocês já viram ali na primeira tela, também tem o IBM OS 2. Aqui é uma outra tela do OS 2, outro sistema operacional, o Novel Network, que é a versão 4, eu acho que encerrou na versão 5 ou 6, algo assim, é um sistema já extinto. Ele foi o primeiro sistema operacional que permitiu a integração de uma forma fácil dos computadores em rede. Pode parecer, hoje é natural você ter os computadores todos conectados em rede, mas até algum tempo, até, vamos lá, começo do século, até o começo desse nosso século, era final do século passado, começo desse século, era comum as máquinas também trabalhar de forma standalone. Então, individual, eventualmente com alguma conexão com a internet, mas sem uma conexão com rede, tá? Esse aqui é um sistema operacional, uma telinha de um sistema operacional chamado Econ Station, que seria uma atualização desse OS/2 Warp. Então, um grupo de desenvolvedores passou a atualizar, manter esse sistema, tá? Eu não sei que fim levou, se continuou, tá? Isso aqui é uma telinha do Sun Solaris, então, sistema operacional da Sun, também baseado em Unix. Sistemas baseados em Unix têm muita coisa em comum, tá? Por exemplo, BSD, Linux, Sun Solaris, IBM AX. Acho que aqui é uma telinha do IBM AX, né? São sistemas operacionais que vai ter aquela estrutura de arquivo /boot, /home, /root, tá? Aqui o macOS também, que também é baseado em Unix, tá? Aqui uma telinha do Windows NT, Windows NT 4, foi o que evoluiu para o que a gente tem hoje, o Windows 10, né? E aí, a quinta geração também, que é o que a gente está vivendo hoje, aqui cada vez mais você tem integração de computadores, tal, recurso, aumenta a potência, e aqui a gente começa a ter computadores de menor desempenho, né, baixo desempenho, né, ou em comparação com os demais, se bem que você está tendo aí celulares aí com processador octa-core, mas seriam sistemas operacionais para dispositivos em geral. Por exemplo, até aquele celularzinho mais antigo tem um sistema operacional, a maioria dos casos Symbian, né? Existe aqui BlackBerry, fez muito sucesso um sistema BlackBerry OS, fez muito sucesso nesse tipo de smartphone, tá? O PlayStation, o Xbox, tudo lá também tem um pequeno sistema operacional. E existem vários outros aqui, Palm WebOS, Firefox OS, Migu. Então você tem um monte aí de sistemas operacionais para dispositivos móveis, tá?
Uma relação interessante aqui é a lei de Moore. A lei de Moore para transistores. Então a lei de Moore ela afirma que, então assim, a gente viu, sai da válvula, transistor, circuito integrado, e aí a gente tem o chipset, né? Tem o processador, que seria, cada processador lá tem uma quantidade lá absurda de transistores ali dentro, tá? Essa lei de Moore, ela afirma que o número de transistores dobra a cada 18 meses. Então, ou seja, aqui na década de 70 que tinha 1000 processadores, um pouquinho antes da década de 70, né? E aí vai vindo até perto aqui do ano 2010 com 2 bilhões de transistores dentro de um processador. Então, de 1000 a 2 bilhões. Então, é um crescimento exponencial. Não é um crescimento exponencial, né? Ele segue uma curva, segue uma reta, na verdade, né? E dobra a cada 18 meses. A gente vai ver uma figura mais para frente que mostra uma relação dos lançamentos dos processadores e a quantidade de transistores que vai tendo ali, tá? Agora, olha só, se dobra a cada 18 meses, quantos por cento aumenta a cada ano? Então, é uma questão, vai estar na nossa lista de exercício, tá bom? Aqui uma célebre frase do Gordon Moore, que é o cofundador e ex-presidente do conselho da Intel, né, que ele afirma que se a tecnologia da aviação tivesse progredido tão depressa quanto a tecnologia de computadores, hoje um avião iria custar $500, a gente sabe que custa milhões, né, uns 10, 20 milhões um avião, né, e daria a volta na Terra em 20 minutos com 20 litros de gasolina. Entretanto, seria do tamanho de uma caixa de sapato. Isso aqui é uma analogia, porque se a gente vê aquela imagem lá do ENIAC de 1946 ali, ele ocupava um prédio inteiro, uma sala inteira, era muito caro, tá? Para um computador atual, que é muito mais potente que o ENIAC, muito mais barato, tá? E consome muito menos energia, consequentemente, tá? Que seria aqui, no caso, analogia com combustível. Então, se a tecnologia da aviação tivesse progredido da mesma forma, seria isso aí. Um avião seria bem rápido, muito barato e também teria consumo muito eficiente, né? Seria bastante eficiente, mas seria do tamanho de uma caixa de sapato. Não sei se seria possível carregar muito passageiro. Tipos de computadores. Temos aqui 6 tipos de principais, né? Computadores descartáveis até os mainframe. Vamos dar uma passada por cada um deles aqui. Aqui o preço, né, varia aqui de $1, até de 50 centavos de dólares até alguns milhares, milhões de dólares, né? Primeiro, computadores descartáveis, é o que a gente chama aqui esse chip RFID. Ele é muito utilizado naqueles sensores que você coloca dentro de uma loja, que vai dentro do produto, que apita se você sai, né? Mas ele tem várias utilidades. Ele é um pequeno transponder autoalimentado ali, tá? Tem aí um espaço aí de memória de 128 bits, você consegue fazer algumas coisinhas ali, armazenar uma etiquetinha, tá vendo? Consegue armazenar alguma coisa. É muito baratinho também, tá? Vende em rolo. Você pode programar ele também. Tem o leitor de RFID ali, você pode utilizar para localização de pessoas, para identificação, para acesso, para um crachá, tá? E para identificação de mercadoria também, tá? Microcontroladores, então olha só, controladores mais antigos também são muito utilizados. Aqui a gente percebe em micro-ondas, num painel, um sistema aqui de um veículo, tá? Num relógio, um rádio relógio, uma boneca, tá? Também possui aí um pequeno microcontrolador. Isso aqui é um circuito aqui de uma máquina de lavar roupa, uma lavadora, né? Também possui ali um pequeno microcontrolador, não deixa de ser uma forma de computador, e também tem um software que programa ele, que faz as funções dele, tá bom? Até um cartão de crédito ali possui um pequeno microcontrolador, possui um pequeno sistema operacional ali dentro. Computadores móveis e de jogos, tá? Então aqui tem toda a família, né, do Nintendo, aquele Nintendinho de 8 bits, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii. Então assim, aqui o PlayStation, o Xbox, Nintendo Switch. Então, o cara também evoluiu muito, assim, jogos, a tecnologia de videogames evoluiu no mesmo ritmo dos computadores. Todos eles também tinham aí um pequeno software que controlava as funções ali. Então você tem um processador, geralmente uma GPU,
para controlar a parte do vídeo, a parte de processamento gráfico, tá? E tem uma dependência maior por processamento gráfico, né? E um pequeno também sistema operacional para controlar as funções. Computadores pessoais, aqui uma placa-mãe um pouco antiga, mas também um tipo de computador, né? Computador pessoal, aí envolve desktop, notebook, que a gente está utilizando, né? Servidores ele tem um formato, pode ser utilizado como um computador pessoal, assim um computador pessoal também pode ser utilizado como um servidor. Entretanto, tem um formatinho diferente, tem aquele servidor lá mesmo que tem um sistema de processamento distinto, ele é muito mais potente, tá? Ele é mais orientado à conectividade, conexões de rede, tá bom? Esse aqui é um formatinho que cabe dentro desse armário aqui, então ele tem uma altura chamada uma altura de 1 U, uma unidade de medida. Esse aqui é um armário de 40 U's, então, ou seja, você consegue colocar até 40 servidores desse aqui, ou um switch, outros dispositivos que tem esse padrão. Aqui é um modelo IBM Think System, você consegue também existe servidores aqui no gabinete no formato de um desktop comum, certo? E os mainframes. Mainframe seria um computador como era o ENIAC e outros computadores daquela época lá, que era uma sala inteira, só que aqui você tem, são vários armários aqui com os computadores, com os servidores trabalhando tudo em cluster. Então tem uma capacidade muito grande de desempenho, tá? Vocês podem dar uma pesquisada aí, Top 500 Supercomputer. Vocês vão encontrar aí os 500 computadores mais potentes do planeta. Um deles está no Brasil, vocês vão encontrar alguns Cray, o IBM Blue Gen. São máquinas ali, são mainframes para sequenciamento de genoma, pesquisas espaciais e por aí vai, tá? É um outro tipo de computador. Então, se eu perguntar quais são os tipos de computadores: computador descartável, controlador, móvel de jogos, pessoal, servidor e mainframe. Bom, a arquitetura x86 aqui lançada pela Intel lá na década de 70 com esse processador 4004, olha só, ele tinha um clock de 108 MHz, ou seja, 0,108 MHz, ou seja, 108 kHz era a capacidade dele, tá? Aí vai chegando, por exemplo, até o Pentium 4, por exemplo, aqui que chegava a 3.800 MHz ou 3,8 GHz. Na prática, o Pentium 4 superava facilmente isso, né? Aqui processadores mais modernos, i7, hoje temos i9 aí também, né? Também tem a família da AMD, que é os Ryzen 3, 5, 7, 9, processadores de bastante desempenho. CPUs até aqui, ó, 386 é uma família também, né? 8086, 80286, 386 e 486, que foi substituída pela família Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, que por sua vez foi substituída pela família Core, que é a família atual de processadores da Intel, tá? Do 386, que era o primeiro processador, a primeira CPU 32 bits, antes dele todos são 16, ele já dava a oportunidade ali de você alocar até 4 GB de memória RAM nesse processador, tá bom? A questão é que nessa época aqui era muito comum você ter até 4 MB de memória RAM. Conforme foi evoluindo e tudo com 32 bits, esse limite passou a ser pouco, né? O Pentium 4 foi o primeiro a lançar o Hyperthreading, que é uma tecnologia para você simular vários núcleos. Tá? E aí veio os códigos aqui com vários núcleos de processadores, já processador de 64 bits, já permite endereçar uma quantidade bem maior daí de memória RAM. O processador aqui tem um controlador, tem os núcleos, né? Um Cache L3 ali, ele é bem parecido, tá? Então olha só, aqui é interessante, a gente percebe aqui a quantidade de transistores, né? Então, nesse chip 4004, tinha 2.300 transistores. Aqui no Core 7 já dá 1.160.000.000 de transistores. E contando.
E aqui é outra figura que eu falei para vocês, que é da lei de Moore, já com o lançamento desses processadores, né? Então, no ano que cada um foi lançado, a gente percebe que ele mantém e vem se mantendo ainda essa relação aí, essa lei de Moore é bem interessante aí, a relação aí do processador no ano de lançamento com a quantidade de transistores. Sistema operacional Windows, aqui alguns slides sobre ele, tá? Ele, como eu já comentei, ele surgiu como um aplicativo para MS-DOS, então seguiu aí a família 9X, Windows 3, Windows 98, tá? E aí juntou tudo no XP, a versão 10, a versão atual, né? Sistemas operacionais de Unix, não é só o Linux, tá? Não é só o BSD, então tem vários sistemas aqui, o próprio Mac, FreeBSD, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer a instalação do FreeBSD, OpenSolaris, tá? Como eu comentei, a família Linux tem uma variação muito grande, tem alguns que não são baseados em nenhum outro, são mais originais, digamos assim, né? Tem que falar Linux original é uma coisa meio complicada, mas podemos entender uma analogia dessa forma. Sistemas operacionais para dispositivos móveis, né? Windows Phone, iOS e Android, que são os mais famosos aí, né? Mas também tem aí o Palm OS, Firefox OS, tem outros sistemas operacionais para dispositivos móveis. Prefixos métricos a gente vai ver mais para frente, tá bom? E aí a nossa lista de exercícios que eu vou estar gravando uma nova videoaula. Tá bom, pessoal? Então, tendo alguma dúvida, manda aí nos comentários e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.